Olá, família! Graça e paz abençoados, graça eterna, sejam todos bem-vindos a mais uma reflexão aqui pelo nosso canal, tá bom? Obrigado a vocês inscritos do canal, vocês que estão aí já se conectando, obrigado pelo comentário, deixa aí teu like, você que não é inscrito, se inscreva e ative o sininho das notificações. Eu quero deixar essa reflexão, abençoados. Evangelho de difícil interpretação para aqueles que estão cegos pela religião. É isso mesmo. O Evangelho, ele é de difícil interpretação para os que estão cegos na religião. Eu quero ler a carta aos Hebreus, capítulo 5, versículo 11. O escritor diz assim: do qual muito temos que dizer, de falar, de pregar, de anunciar, mas de difícil interpretação, ponto e vírgula. Ele vai dizer por que é difícil de interpretar. Porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. Olha, o escritor ele diz, do qual nós temos muito a dizer, muito a falar, mas é difícil interpretação, porque vos tornastes negligentes para ouvir. Vocês não têm tido paciência para ouvir. Ou seja, os ouvintes a quem o apóstolo se direcionava, eles se tornaram negligentes a ouvir. Eles não tinham interesse, eles não davam credibilidade, eles não se importavam, eles não se dedicavam, eles não buscavam o conhecimento, eles não buscavam ouvir. Jesus de Nazaré, certa feita, conversando com seus discípulos, ele dizia assim: ouvi e entendei. É necessário ouvir para compreender. Se você não para escutar, para ouvir, você não vai compreender o Evangelho. O mesmo escritor aos Hebreus, ele diz, não endureçai os vossos corações, e endurecer o coração aqui é tapar os ouvidos, né? O coração aqui está falando da mente. Não endureçai os vossos corações, ou seja, não resistam à voz do Espírito. Não endureçai os vossos corações quando ouvirdes a voz do teu Deus. Então, uma vez que as pessoas se tornam negligentes, tardios ao ouvir, não vai compreender o Evangelho. O Evangelho vai se tornar de difícil interpretação, o assunto que o Evangelho vai tratar se torna de difícil interpretação, porque as pessoas se tornam tardios ao ouvir. O assunto em questão aqui, dentro do contexto, é o sacerdócio de Cristo segundo a ordem de Melquisedeque. E alguns versículos anteriores, nós vamos entender aqui, no versículo 8, por exemplo, Hebreus 5:8. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. 9. E sendo ele consumado, ou seja, a sua obra foi consumada, foi concretizada, a sua obra foi completada, né? Ele realizou aquilo que ele tinha proposto a realizar. E sendo ele consumado, veio a ser a causa de uma eterna salvação para todos os que lhe obedecem, ou seja, crê naquilo que ele falou, que ele fez, que ele executou. 10. Chamado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Aí ele vai dizer no 12. Do qual muito temos que dizer, de explicar, de falar. De difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. E aí ele vai continuar no versículo 12, nós falamos um pouco sobre isso ontem.
porque devendo já ser mestre pelo tempo, ainda necessitais de que se torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Ou seja, eles não exercitavam as faculdades, eles não procuravam conhecimento, eles não se aplicavam na busca do entendimento. Então, por isso, os assuntos propostos, principalmente pelo apóstolo Paulo, eram assuntos de difícil interpretação. Não obstante, o próprio Pedro, o apóstolo Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 3, lá nos versos 15 em diante, o apóstolo Pedro ele chega a falar que o nosso amado irmão Paulo falou de muitas coisas em suas epístolas, aliás, das mesmas coisas em suas epístolas, onde há pontos difíceis de entender que os incautos e inconstantes, aqueles que são negligentes, ao não entender, eles distorcem como todas as outras escrituras para a sua própria perdição. Então, uma vez que você é inconstante, uma vez que você é negligente, uma vez que você não dá atenção devida, uma vez que você não se inclina, uma vez que você resiste à voz do Espírito, o evangelho que significa as boas novas, as boas notícias do reino, a obra perfeita de Cristo, se torna difícil de se interpretar, de se entender. Por quê? Porque as pessoas não querem ouvir, não querem aprender. Queridos, as pessoas, na verdade, se tornam negligentes, tardios em ouvir, porque as pessoas se sentem, acomodadas. As pessoas gostam de estar na sua zona de conforto, as pessoas não procuram, como dizia o sábio Salomão, procurar a sabedoria, escavar, como quem está buscando um tesouro. O temor a Deus é o princípio desta sabedoria, mas os tolos desprezam o conhecimento e a sabedoria. Então, Jesus disse, o meu povo, por boca de Oséias, Deus falando, o meu povo é destruído por falta desse conhecimento. Jesus disse, conhecereis a verdade e essa verdade vai libertar vocês. Então, muitas pessoas não têm interesse de buscar este conhecimento, essa sabedoria, se tornando negligentes, tardios a ouvir esta palavra. E aí não conseguem interpretar. É por isso que nós sempre falamos de assuntos aqui pelo canal, que muitos ouvintes, eles dizem assim, mas como assim? Esse irmão está falando que o batismo nas águas hoje é desnecessário, mas é bíblico. O irmão está falando que não existe Santa Ceia, mas como assim? Jesus comeu pão. E aí nós vamos para as Escrituras, mostramos que se trata da Páscoa dos judeus. E eles não entendem, eles não conseguem interpretar, sabe? Nós vamos aqui falar que Deus não habita em templo feito por mão de homens. Logo, esta cultura religiosa de ir à casa de Deus, ir à igreja como se Deus estivesse naquele ambiente físico, eles não conseguem interpretar e entender que Deus, nessa nova aliança, nesse novo pacto, Deus não está mais sendo representado por uma arca da aliança. Deus não está se manifestando em um templo físico. Deus se manifesta nos templos vivos que somos nós. Pedras vivas, moradas do Espírito. Mas é de difícil interpretação, Por quê? Porque as pessoas se tornaram negligentes ao ouvir. Quando Jesus de Nazaré fala para os seus discípulos, lá para os judeus, no cumprimento da lei, eu tenho muita coisa para dizer para vocês, mas vocês ainda não podem suportar. Mas quando o Espírito, o Consolador vier, ele vai conduzir vocês na verdade, porque ele não falará de si mesmo. O problema é que as pessoas não querem ouvir o Espírito mediante a orientação da própria palavra, porque o Espírito ele vai testificando com a palavra vai confirmando
testificando no Espírito. Paulo fala em Romanos, capítulo 8, versículo 16, que o mesmo Espírito testifica no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Jesus, João 6,63, dizia: as palavras que eu vos digo são espírito e vida. A carne para nada presta, para nada serve. Mas se você não se inclina para ouvir, se você se torna negligente ao ouvir a palavra direcionada pelo Espírito de Deus, eu não estou falando aqui na interpretação pessoal do pregador, não, pelo Espírito, você não vai interpretar. E é por isso que muitas pessoas vivem, sabe, dando voltas nesse deserto da religiosidade. Como aquele povo que passou 40 anos lá no deserto. Os filhos de Deus estão hoje dando volta. E às vezes literalmente falando, né? 7 voltas na muralha de Jericó para os problemas da sua vida caírem por terra. Dando volta nas campanhas, nos projetos, nos jejuns, sabe? Nos desafios com Deus, mas não consegue alcançar de fato um entendimento perfeito. Não consegue discernir o que o apóstolo Paulo disse em Colossenses 2,10: e estáis perfeitos nele, que é o cabeça de todo principado e potestade. Dizer que um crente está perfeito em Deus hoje é uma afronta para esse sistema religioso legalista, onde eles vivem pagando o pseudo preço. Por quê? Porque eles não conseguem entender a obra consumada de Cristo. Porque quando ele veio a ser consumado, tornou a causa de uma eterna salvação para aqueles que obedecem esta forma de doutrina, ou seja, esse ensinamento. Aqueles que interpretaram, que entenderam que a obra do Cristo foi perfeita no Calvário. Mas de fato é de difícil interpretação. Por quê? Porque estão cegos pela religiosidade. Estão cegos pelas doutrinas diversas e estranhas. Olha o que o apóstolo Paulo disse na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4. É um texto bem conhecido, segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4. No versículo 4 ele disse: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que lhe não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. E nós conhecemos aqui que o Deus deste século aqui nada mais era do que a lei de Moisés. Ou Moisés, né? O Deus daquele século que Paulo se referia, a religião não entende e atribui a um ser espiritual que está cegando as pessoas. Não! Quando você lê o capítulo 3 da segunda carta, capítulo 4, você vai entender claramente. No capítulo 3, Paulo fala sobre isso. O ministério da lei era um ministério de condenação e morte. A letra matava. Quem estava em Moisés não estava convertido a Cristo. Mas quando eles tirassem o véu, tirassem Moisés, tirassem a lei, de fato eles estavam convertidos no Senhor. Mas o Deus daquele século cegou o entendimento dos incrédulos. E hoje não é diferente, porque as pessoas estão fundamentadas ou fundamentando a sua fé na lei de Moisés, naturalmente estão cegas, não conseguem interpretar os feitos de Cristo. E por isso deixam de reinar em vida, de entrar no verdadeiro descanso, que não é um descanso de 24 horas, mas o descanso eterno da sua graça. Deixam de desfrutar deste reino inabalável de justiça, o qual nós estamos fazendo parte. E naturalmente vivem uma vida de aflição, mesmo dizendo que estão na casa de Deus, servindo a Deus, sabe, são evangélicos, cristãos, religiosos, mas não conseguem discernir, interpretar os feitos de Cristo para aí sim viver em perfeita harmonia com o Criador, entendendo que nele nós estamos verdadeiramente perfeitos. E quando falamos de perfeição, falamos de algo, de um plano espiritual daquilo que o Pai preparou. Naturalmente, queridos, não existe perfeição na nossa natureza humana. O que tem que existir em nossa natureza humana é uma educação, uma disciplina que o próprio Evangelho vai nos conduzindo a isso. Fazer morrer as paixões da carne, as concupiscências,
sabe? Essas obras que só te levam à destruição, não a destruição eterna, mas uma destruição da tua alma, que rouba a tua saúde em todos os aspectos. E naturalmente não agrada o Criador. Então isso a graça de Deus também nos ensina, como disse Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 11 e 12. Que a graça de Deus se manifestou salvadora, trazendo salvação a todos os homens. E todos os homens ali não é todas as pessoas do mundo. Está falando de tipo de classe social, cultural e também de nacionalidade, né, que não era só para os judeus. Ela se manifestou trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos a renunciar às paixões e às concupiscências mundanas. Então, além de você interpretar e entender que no que tange a espiritualidade nós estamos totalmente aperfeiçoados no Pai, essa mesma graça também vai produzir uma salvação na tua mente mediante o temor e o conhecimento que você vai adquirir. O Evangelho se tornou de difícil interpretação para aqueles que estão cegos na religião, porque estão pagando um preço, quando na verdade o preço já foi pago no Calvário. Graça e paz, graça eterna.